Saudações endocrinológicas, eu sou o Dr. Rômulo Augusto dos Santos, endocrinologista e metabologista, e hoje eu vou falar de um assunto muito sério aqui, sobre os implantes hormonais de gestrinona, conhecidos também popularmente como chip da beleza. Esse assunto é bastante relevante e eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção depois da vinheta. Bom, pessoal, hoje eu vou começar uma série de vídeos bastante interessantes chamados Não Caia Nessa. E o primeiro episódio dessa série vai se chamar Chip da Beleza, ou o implante do hormônio gestrinona. O que é isso, pessoal? A gestrinona é um hormônio da classe dos progestagênios que foi desenvolvido já há mais de 40 anos com o objetivo de tratar uma doença chamada endometriose. E esse hormônio ele era desenvolvido para ser usado por boca, por via oral. Com o passar dos anos, tratamentos muito melhores para a endometriose foram desenvolvidos e esse hormônio parou de ser fabricado. Inclusive no Brasil, hoje esse tipo de hormônio só é feito por manipulação. Bom, a partir de então, diversos médicos começaram a utilizar esse implante de gestrinona na forma de flaconete para que esse hormônio fosse liberado gradualmente. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, ganhar massa muscular, perder gordura e melhorar a libido, diversos médicos começaram a praticar esse tipo de implante, não pensando nos possíveis efeitos colaterais e nas consequências potencialmente graves que isso pode acontecer. Para que vocês tenham uma ideia, não existe nenhum estudo mostrando segurança desse hormônio, nem a dose correta por essa via de administração subcutânea. E o que acontece? Muitas mulheres, principalmente, procuram esses médicos para colocar esse implante e acabam gastando enormes quantidades de dinheiro tentando melhorar a sua estética, com a promessa de que isso trará grandes benefícios. A curto prazo, a pessoa tende a ficar até satisfeita, porque melhora a massa muscular, diminui um pouquinho ali a celulite, a paciente melhora a libido e fica muito feliz com esse resultado. O problema é que, número 1, esse tipo de fármaco não tem sequer bula, pessoal. Não existe uma formulação padrão para a apresentação desse remédio. Então, se o paciente pede, por exemplo, a bula para o médico que fez o implante, ele não tem o que dar, porque aquilo não é validado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo ponto, pessoal, não há qualquer estudo de segurança a longo prazo para o uso deste hormônio, ainda mais na via subcutânea. Então, a pessoa tem os efeitos benéficos a curto prazo, mas não se sabe o que vai ocorrer no longo prazo. Não há qualquer tipo de evidência científica para a segurança de hormônio. Além disso, nós como endocrinologistas sempre ponderamos para os nossos pacientes: não é para se usar hormônios para fins estéticos. Hormônios devem ser repostos em situações onde a pessoa tem deficiência, tem baixa desse hormônio no sangue. O que não ocorre com essas pacientes. Então acontece que a gestrinona ela tem um efeito androgênico. Toda vez que aqui no canal a gente usar o termo androgênico, a gente está falando de masculinização, virilização. Este hormônio no nosso sangue, ele se transforma de um progestágeno para um androgênio, ou seja, ele vira um hormônio que transforma a mulher em efeitos masculinizantes. Por exemplo, engrossamento de voz, aumento do clitóris, pele extremamente oleosa, queda de cabelo, acne e por aí vai. E o pior de tudo, pessoal, o aumento do clitóris e o engrossamento da voz são irreversíveis. Não dá para curar isso. Uma vez que o clitóris aumente de tamanho, eu tenho inclusive uma paciente super jovem, estudante de medicina, que o clitóris ficou parecendo um micropênis. E ela tem muita dor durante a relação sexual. Além disso, o engrossamento da voz pode demorar para ser percebido pela mulher.
Nós, quando estamos falando, não temos a total percepção de como é a nossa voz. Então muitas mulheres podem demorar meses até anos para identificar que a voz está muito grossa. E isso é extremamente complicado porque não pode ser revisto ou revertido com a retirada desse implante hormonal. Então, além de custar muito caro, não ter bula, não ter segurança, pode gerar efeitos colaterais graves, né? Além desses efeitos estéticos que eu falei, nós podemos ter outros efeitos muito perigosos. Número 1, piora do colesterol. Este hormônio pode aumentar o colesterol numa pessoa que já tem predisposição. Número 2, problemas no fígado. Às vezes a pessoa tem pequenos nódulos ali no fígado e esse hormônio pode alimentar esses nódulos e fazer com que eles cresçam. Número 3, pessoal, este hormônio bloqueia as gonadotrofinas, que são os hormônios responsáveis pela fertilidade na mulher. As gonadotrofinas são hormônios produzidos no nosso cérebro, numa glândula que eu já comentei aqui, chamada hipófise, e elas que estimulam a função dos ovários, promovendo a ovulação, por exemplo, né? Então, imagina que muitas mulheres utilizam esse tipo de terapia e acabam ficando inférteis, e às vezes de maneira irreversível, dependendo da faixa etária que essas mulheres se encontram. Olhem os perigos de um implante hormonal feito sem segurança. Bom, pessoal, se você está gostando do vídeo até agora, pense em se inscrever, convidar os seus amigos, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo tão interessante que faz com que a gente possa crescer e atingir cada vez mais pessoas, né? Um dos objetivos do meu canal é trazer a boa informação para pessoas sobre os hormônios, sobre diversos tratamentos de saúde. Voltando, pessoal, indignada com isso, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, em outubro de 2021, fez uma carta para a Anvisa dizendo que ela era totalmente contra o uso dessa prática e queria saber da Anvisa se esse hormônio estava validado em nosso país. E, para surpresa, a Anvisa não tinha informação desse hormônio, ou seja, ele era utilizado por diversos médicos, aplicando isso em diversas mulheres, e não havia qualquer registro da gestrinona no país. O que era aprovado era aquela gestrinona via oral lá de décadas passadas, mas a gestrinona em forma de flaconete, né, que é o implante que as pessoas chamam de chip, sequer tinha aprovação aqui no nosso país. E hoje a Anvisa deixa de maneira clara, inclusive a partir de janeiro de 2022, que o uso de gestrinona em flaconetes e implantes subcutâneos não é permitido no Brasil. Apesar disso, muitos médicos, pensando na parte financeira, acabam utilizando esse hormônio nos seus consultórios, colocando isso em redes sociais, mostrando o antes e depois, o que não é permitido pelo Conselho Federal de Medicina, e acabando gerando problemas de saúde para as pacientes. No meu consultório, e tenho certeza que na maioria dos consultórios dos endocrinologistas sérios, a gente sempre pega complicações desse tratamento, né? Já peguei mulheres inférteis, não conseguindo engravidar, já peguei mulheres com engrossamento de voz e aumento de clitóris, como eu comentei com vocês, e eu não tinha nada para fazer por elas, mulheres com colesterol alto, tendo que começar a terapia com os medicamentos chamados estatinas, porque o colesterol foi muito alto e ela começou a ter um risco aumentado de ter um infarto, mulheres com problemas no fígado e diversas outras alterações que foram geradas por uma técnica não segura de implante hormonal. Então guarde, pessoal, na endocrinologia nós não usamos e jamais usaremos hormônios para fins estéticos. Nós somente usaremos hormônios, seja insulina, seja hormônio de tireoide, seja hormônio de crescimento ou qualquer outro, quando houver a deficiência desse hormônio no corpo da pessoa. Se você coloca um hormônio onde não há deficiência, que é o caso do implante de gestrinona, você tende a deixar esses níveis hormonais muito altos e o nosso corpo
paga um preço. No curto prazo, as pessoas ficam felizes, né? Melhora a celulite, como eu já falei, melhora a parte estética, mas a longo prazo, a hora que o hormônio começa a se estabilizar, a gente tem um monte de possíveis complicações. Não há estudos de segurança para o uso deste fármaco e, acima de tudo, não é uma prática permitida pela Anvisa no nosso país. Então, se você tem um objetivo de fazer uma terapia hormonal, se realmente você tem dúvida se você precisa de um hormônio ou não, procure o seu endocrinologista. Como eu sempre digo, essa é a melhor prática e é o especialista correto para você tratar essa área.